Olhando assim dá medo. Um punhado de rochedos pontiagudos forma este arquipélago no meio do Atlântico, a 1000 quilômetros do continente. É o pedaço do Brasil mais perto da África, chacoalhado frequentemente por terremotos. Menor do que 2 campos de futebol, sem vegetação nem fonte de água doce. Mas brasileiros moram aqui desde 1998, dividindo o parco espaço com caranguejos e aves. Estamos no arquipélago de São Pedro e São Paulo. A parte mais alta tem apenas 18 metros e a profundidade ao seu redor é de 4.000 metros. Hoje, o mar está em fúria. Vou explicar aqui por que o Brasil se esforça tanto para manter gente morando em um lugar tão inóspito. Esta é a única ilha oceânica no mundo formada pelo manto terrestre, uma das entranhas mais profundas da Terra. Vou apresentar ainda um italiano que, perdido, com fome e sede, só sobreviveu ao ser visto à deriva próximo aos rochedos, coincidentemente, após um estranho sonho. O que eu fico pensando é o que é que um cara como Darwin teve lá, o que é que ele pensou quando viu um negócio daquele? No Brasil, quase nunca se fala sobre o arquipélago de São Pedro e São Paulo. Mas após a noite de 31 de maio de 2009, os rochedos, como eram identificados no passado, mereceriam menção até no noticiário internacional. O voo 447 da Air France, que havia decolado do Rio de Janeiro rumo a Paris, tem uma pane durante violenta tempestade. O Airbus A330-203 cai com 228 pessoas a bordo nas águas profundas do Atlântico, a aproximadamente 300 quilômetros do arquipélago. Ninguém sobreviveu. O avião havia deixado o alcance do controle de tráfego aéreo no Brasil e ainda não entrara na área de controle do Senegal, no lado africano. A região da queda fica no meio do nada, e é aqui que está a nossa ilha. Também foi um acidente que fez a nossa ilha entrar no mapa. A descoberta aqui dessa região, ela está relacionada com um naufrágio que ocorreu aqui nos idos de 1511. A nau São Pedro, navegando por essas áreas, ela balroou uma das pedras e acabou naufragando. Então daí o nome São Pedro. O nome São Paulo, você pode encontrar 2 explicações ao São Paulo. Uma explicação estaria no navio que veio fazer o socorro de São Pedro. Teria sido a nau São Paulo. Uma outra explicação para o nome de São Pedro e São Paulo em relação à formação geológica. São Pedro e São Paulo está localizado exatamente em cima de uma fratura, uma falha chamada Falha de São Paulo. O arquipélago de São Pedro e São Paulo está a exatos 988,9 quilômetros da nossa costa e é o ponto do Brasil mais perto da África, a aproximadamente
1.820 quilômetros das praias de Guiné-Bissau. Para ir a São Pedro e São Paulo, só mesmo de barco. Mas detalhe, este lugar não é aberto ao turismo. O acesso é apenas para pesquisadores e universitários que desenvolvam projetos, sobretudo de geologia, oceanografia e biologia marinha. O embarque acontece em Natal, no Rio Grande do Norte, em navio da Marinha ou em pequenos barcos pesqueiros, contratados para baratear os custos. De 15 em 15 dias, sai uma expedição do Porto de Natal, transportando os pesquisadores aqui para São Pedro e São Paulo. Uma embarcação chega com um grupo, rende o que está aqui, e aquele daqui regressa para o continente, aquela nova embarcação vai permanecer aqui com esse novo grupo. E assim a gente mantém o arquipélago habitado continuamente. O arquipélago pertence a Pernambuco, mas está sob controle do programa Arquipélago de São Pedro e São Paulo, que reúne representantes de vários órgãos federais. Foi criado pela Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, cujo coordenador é o comandante da Marinha. E esporadicamente nós programamos essas comissões em que aplicamos navios maiores, navios da Marinha, em que trazemos uma série de técnicos. Então, nessas ocasiões, nós fazemos a manutenção da parte elétrica, das edificações, de estruturas instaladas em São Pedro e São Paulo. A maior parte das viagens são em barcos pesqueiros como este. Os biológicos não dormem aqui, os engenheiros de pesca aqui, né? O pessoal que vem, né? Aqui é os biológicos dos pescadores, né? Na frente tem umas 4 biológicos aqui, né? O pessoal dorme aqui, né? Eu durmo aqui, Aqui é a primeira classe. Aí eu durmo aqui, o mestre dorme aqui, o despachante. Apertadinho aqui, não? É um pouco apertado, né? Cabe quantas pessoas aqui no barco? 8. A tripulação, os pescadores aqui são 8, né? E os viajantes? E os viajantes faz 12 tudo, né? Em minha viagem em setembro de 2016, dei sorte. Embarquei em um moderno navio patrulha da Marinha, o Araguari. São 3 dias de viagem para percorrer os 1.000 quilômetros entre céu e mar até o destino. Cão de guarda, bom dia. Eventos programados para hoje. Das 9 às 10, exercício de abordagem. Das 14 às 15 horas, exercícios de poste de voo. Cardápio do dia. Café da manhã, CLPM, pera. Almoço, bife à milanesa, salada, arroz e feijão. Sobremesa, gelatina. Jantar, arroz, frango ensopado com batatas e sopa. Sobremesa, melão. Ceia, munguzá. Pensamento do dia. Se você quiser mudar o mundo, mude enquanto é solteiro, porque depois de casado, você não vai conseguir mudar nem o canal da televisão. Autor, Maurício Casado. A gente só consegue perceber com clareza o arquipélago quando chega bem perto. O desembarque é feito em etapas. Primeiro, você segue em bote inflável até o barco de pescadores e dali pega uma pequena embarcação até a Ilha Belmonte, a maior e a única habitada. Você sobe essa pequena escada e enfim pisa, digamos assim, em pedra firme.
Em frente está a pequena estação e à direita o farol com a antena parabólica. E não há mais nada. Essa ilha aqui, ela tem cerca de 120 metros vamos dizer, de lado e 90 de profundidade. 90 metros de profundidade. Então você vê que é um lugar extremamente pequeno. Agora, as outras ilhas são mais inóspitas, mais difíceis da gente chegar. Mas isso não quer dizer que não haja o que fazer. Essa ilha é singular, ela é um laboratório natural. Aqui nós encontramos com facilidade acesso para estudos das mais diversas áreas, não só da biologia marinha, mas como da meteorologia, da climatologia. Para nós, pesquisadores, a gente costuma dizer que o arquipélago é um laboratório que está permanentemente fundeado no Oceano Atlântico. Qualquer geólogo aí daria um dedo para estar tendo a oportunidade de estudar isso aqui. O arquipélago é como se fosse um oásis. Um dos estudos em andamento avalia a cadeia alimentar. O guano, as fezes das aves, que dá essa cor esbranquiçada às pedras, é arrastado pelas ondas e atrai micro-organismos, que atraem os pequenos peixes, que atraem os maiores e que acabam atraindo os grandalhões, como o tubarão-baleia, de até 14 metros de comprimento. Aqui, o biólogo Bruno Macena nada com um exemplar. O animal, felizmente, não é agressivo. Há outras espécies não tão amistosas. Nessa região aqui tem muito tubarão, você já viu muito tubarão ou não? Tem. Tem muito, tem vezes que a gente não consegue nem contar ao redor do barco lá. Você sabe qual é a espécie? É lombo preto e o martelo. O martelo ataca, né? Ele é meio agressivo também, mas até agora aqui nunca teve algum ataque não. No arquipélago, há mais com o que se preocupar: terremotos. Eu já tive a oportunidade de sentir terremotos tanto embaixo d'água quanto aqui na ilha, né? A penúltima vez que a gente esteve aqui, a gente está fazendo umas imagens subaquáticas e a gente sentiu. E foi quase 5 pontos na escala. Os tremores aqui raramente atingem uma pontuação mais alta na escala Richter. São bem amenos, assim, mas sim, tem registros assim, de tremores consideráveis. Já foram localizados um total de 362 eventos sísmicos com magnitudes variando de 1 a 6,2, este maior, ocorrido no início desse ano. Neste mergulho, na enseada, percebemos o acentuado declive rumo às profundezas do Atlântico. Os rochedos são o topo de uma cadeia de montanhas submersas. A região aqui ela está sujeita a terremotos frequentes. São Pedro de São Paulo ele aflorou exatamente sobre a falha de São Paulo. É uma falha que percorre todo o Oceano Atlântico. E São Pedro de São Paulo ele se ergue de uma profundidade abissal, cerca de 4.000 metros de profundidade, exatamente sobre essa falha. Então é uma região que treme com muita frequência. Então, se a gente entende bem aquela região do ponto de vista do que está ocorrendo em termos de terremotos, a gente tem muito mais informação sobre os detalhes de como está sendo a abertura entre as duas placas tectônicas, entre a placa sul-americana, que o Brasil está dentro dela, e a placa africana. Não é à toa que estes rochedos chamaram a atenção de Charles Darwin durante a viagem no Beagle. Em 16 de fevereiro de 1832, o naturalista inglês desembarcou na ilha Belmonte e constatou que a formação era diferente da de ilhas vulcânicas. Mais tarde, se descobriria que ao tocar no solo desta ilha, estamos tocando nas profundezas da Terra. Essa ilha ela tem uma característica muito interessante, que é a única ilha oceânica composta pelo manto. Na maioria das outras ilhas assim, e cordilheiras é a partir do núcleo ou mesmo da crosta terrestre. O manto é quando você caracteriza a Terra em diversas camadas, você tem uma camada um pouco mais superficial, que é a crosta. Regiões oceânicas, a crosta tem apenas 10 até 15, no máximo 17 quilômetros.
A partir disso existe uma transição, outro tipo de rocha, são rochas mantélicas. É nessas rochas, basicamente, no qual as placas tectônicas repousam. Ela tem essa característica única que é o sonho de qualquer geólogo é estar aqui, é ter amostras dessa rocha que é o periodotito serpentinizado. Se este lugar é tão estranho, tão adverso, por que mantê-lo ocupado? Há cerca de 160 milhões de anos, o processo de abertura entre os dois continentes se iniciou. Entre esses dois continentes, você forma lugares com potencial, que a gente chama de potencial petrolífero e de mineração também, muito alto. Para ter direito a esta riqueza, o Brasil precisou agir rápido. Que São Pedro de São Paulo, na verdade, ele veio a efetivamente despertar o interesse quando da promulgação da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Essa convenção que estabelece que as ilhas que não se prestam à habitabilidade não têm direito a essa zona econômica exclusiva. Em 25 de junho de 1998, inaugura-se a primeira estação científica no arquipélago. Garantindo a habitabilidade de São Pedro de São Paulo, essa ocupação contínua permite ao país legitimar uma área de zona econômica exclusiva ao redor desse arquipélago. Essa área equivale a aproximadamente 450 mil quilômetros quadrados. É um círculo com um raio de 200 milhas náuticas. Nós assim ampliamos essa nossa Amazônia Azul, que já é tão grande e que esconde um patrimônio gigantesco. Mas a primeira estação duraria pouco. No ano seguinte à inauguração, grandes ondas destroem parcialmente a sede. Em 2006, barreiras de proteção são instaladas. O mar surpreende novamente e causa graves danos à estação. Uma nova sede é construída em área mais protegida e com sapatas elevadas, resistentes a terremotos. O mar em fúria volta a assustar em 29 de maio de 2014. Os 4 pesquisadores que passam temporada de 15 dias correm para o farol, na parte mais alta na Ilha Belmonte, e se refugiam em um abrigo de emergência. Aqui aguardam um resgate. Em cima nós temos um abrigo, um shelter, onde nos casos mais extremos aqui no arquipélago, quando acontecem situações inesperadas, o pessoal que está aqui fica lá nós temos água, ração para sobrevivência durante 5 dias. Porque aqui a gente sabe que está tudo bem agora, de repente o mar fica agitado e o pessoal tem que se recolher a um lugar seguro. Então lá está o nosso shelter. Um terceiro projeto promete deixar, enfim, os pesquisadores mais seguros. Uma vez que essa nova estação, a pretensão é de instalá-la a uma altura de cerca de 3 metros em relação ao solo. Assim nós vamos trazer mais segurança no que se refere ao impacto das ondas, o incômodo com as ondas. Ele vai praticamente deixar de existir para o pesquisador, mas em função principalmente dos tremores frequentes nessa região, a necessidade de chegar a um dimensionamento de estrutura que seja compatível com essa realidade. Apesar da ameaça permanente do mar, um antigo estudo estimou o crescimento do arquipélago. Uma nova coleta de dados, iniciada em 2015,
oferecerá um dado mais preciso. O que a gente também tem, além da estação sismográfica lá, que isso é uma coisa novidade, a gente tem uma estação total de GPS, que está funcionando lá há cerca de 1 ano. Então, essa estação total é que vai dar a taxa atual de crescimento, de sorrimento da ilha. O que a gente tem de alguns milímetros por ano, 1,5 a 2 milímetros por ano. Mas isso é uma taxa média, que é datação de, digamos assim, de corais na ilha, né? Você tem um coral vivo, quando a ilha sobe, o coral se fossiliza nas partes mais rasas do arquipélago. Então você vai lá naquele bichinho que está morto lá e data aquilo ali. E aí você sai fazendo isso em profundidade. Faz um perfil com várias datações de vários animais ao longo de um perfil da ilha. E aí você tem uma taxa média de sorrimento disso aí. Agora é uma média, né? Além dessa taxa de sorrimento da ilha, a gente vai saber a velocidade de afastamento em relação aos continentes. A natureza nos surpreende em São Pedro e São Paulo. Se você acha que a vida é dura para os pesquisadores, é porque desconhece o perrengue dos atobás. Vivem em cima das fezes. Eles fazem muito cocô o tempo todo e o branquinho é exatamente o guano. Tem de tudo: invasão de domicílio, adultério, bigamia, infanticídio, briga entre vizinhos, abandono de incapaz. Eles são meio desengonçados, eles não conseguem pousar exatamente no local certo, no local do ninho deles. Quando isso acontece, como aconteceu agora há pouco, eles acabam brigando, eles são extremamente territorialistas e são agressivos. Não é fácil andar por aqui, é muita pedra e tem que ter cuidado com os atobás, porque eles ficam pelo caminho. O pessoal aqui anda com um cabo de vassoura para eles picarem o cabo de vassoura e livrarem a perna. A principal ilha, a Belmonte, é dividida entre os casais que ocupam a parte mais nobre entre a estação e o farol. Os solteiros ficam na região mais plana e baixa, sujeita às ondas. Não é difícil identificar machos e fêmeas. Pode olhar a cor do bico dela, é mais puxado para o rosa. E esse outro que está ali, ó, tem o bico mais puxado para um amarelo esverdeado. É o macho. A cor do bico é a cor da patinha. Troca de carinho, mas quando eles querem copular, o macho ele sobe em cima das costas da fêmea. Esse comportamento deles de ficar airando, tremendo a garganta, isso aí é um comportamento para tentar amenizar o calor. Ela acabou de alimentar, ele até um determinado tamanho ele não consegue se alimentar sozinho. Então o macho e a fêmea capturam o peixe e regurgitam na boca do filhote. Mas aí começam os problemas. Às vezes acontece deles chocarem 2 ovos ao mesmo tempo. Quando acontece de eclodirem os 2 ovos, geralmente o filhote mais forte ele acaba expulsando o mais fraco do ninho. E exatamente porque os pais eles não têm condição de alimentar os 2. Então só o mais forte sobrevive. E aí chega um momento, que eu diria que é entre 2 meses e meio, 3 meses, que os pais eles realmente decidem expulsar esse filhote do ninho. E aí é surra. Eles dão surra até o bicho sair. A intenção é exatamente essa, é desocupar o ninho para que eles possam gerar uma nova prole. Na parte menos nobre da ilha, todo machucado, o jovem atobá buscará companhia. A missão é mais fácil para o macho. O número de fêmeas é 12% maior. Saiu do ninho, ele tem que procurar uma fêmea, procurar um espaço para ter o próprio ninho e gerar filhote, não é? Continuar a prole. Em uma ilha sem vegetação, quase não há material para confeccionar o ninho. Com disponibilidade maior de fêmeas,
os machos pulam a cerca. Muitas vezes um macho ele toma conta de 2 ninhos e aí, como falta material, ele fica levando de um ninho para o outro. A ilha é pequena, mas guarda muitas histórias. A morte está próxima para o italiano Alex Bellini. Ele está perdido há 5 dias, sem comer, em um barco a remo, no meio do Atlântico. Aos 28 anos, parece ser o fim da aventura. Atravessar sozinho o Atlântico, em um pequeno barco. Bellini havia partido da Itália rumo a Fortaleza, no Ceará, mas 2 grandes ondas viraram a embarcação em momentos distintos e o fizeram perder a maior parte da comida e dos equipamentos. Mas há um fio de esperança. Bellini ainda tem um telefone via satélite. É por onde recebe orientações de sua equipe na Itália sobre um arquipélago brasileiro naquela região. Mas o território nem sequer constava nas cartas náuticas de Bellini. E pior, a ondulação do mar escondia o baixo relevo das ilhotas. O italiano não vai achar nada. Só um milagre o salvará. Ancora! Ancora! Che non basta, sai? Non basta! A sorte está com Bellini. No barco que dá apoio às pesquisas no arquipélago de São Pedro e São Paulo, um pescador percebe algo alaranjado flutuando no horizonte, no imenso mar azul. É o barco à deriva com o italiano exausto e faminto. A comitiva que estava comigo precisou se apertar para caber na estação, na única noite em que passamos lá. Fiquei com a beliche de cima, em frente à janela. Graças a isso, pude fazer esta imagem ainda na cama no amanhecer de 24 de setembro de 2016. O sol aparece e se torna abrasador nos primeiros momentos do dia, na única ilha oceânica brasileira acima da linha do Equador. Às 6 horas, fui para o farol fazer imagens gerais. Depois de gravar algumas entrevistas, soube do caso do italiano perdido. História de um italiano aventureiro que ele resolveu cruzar o Oceano Atlântico de caiaque. Ao voltar para o continente, consegui localizar o aventureiro Alex Bellini, morando em Londres, 10 anos após o resgate. Por videoconferência, Bellini contou sobre a fantástica experiência em 2006. Mi immagino la scena di vedermi arrivare su una piccola barca arancione, senza vele, senza motore, solo con i remi, io magro come un chiodo, con la barba lunga, un po' stralunato perché avevo dormito poco, ero molto spaventato. E l'idea di vedere qualcuno in carne ed ossa dopo 7 mesi, per me era come vedere i santi, la Madonna, il Signore davanti a me, capite? Quindi era una sensazione veramente molto di grossa emozione, perché in gioco io mi ero giocato la mia vita per arrivare fino lì. Tu l'hai visto l'arcipelago, è bruttissimo perché è pieno di scogli, di guano di uccelli, non c'è un angolo dove sedersi su quell'arcipelago. Eppure per me rappresentava un punto dove poter ancora sperare di sopravvivere. Por fim, perguntei a Bellini sobre uma estranha coincidência em seu resgate, que envolve o nome dos santos que batizam os rochedos. Então, ele me explicou que assim que chegou à Ilha Belmonte, conseguiu ligar para um amigo e informar que estava salvo. Mentre io contattavo il mio amico in Valtellina, raccontai a lui di essere arrivato a San Pedro e San Paolo e lui in quel momento gli si gelò il sangue nelle vene perché mi disse: Alex, non ci crederai,
ma mia mamma, quindi la mamma del mio amico, qualche giorno fa ti ha sognato che eri appeso al campanile della chiesa della nostra parrocchia di Aprica, e la chiesa di Aprica è intitolata a San Pietro e San Paolo, quindi i santi protettori di Aprica, del mio paese dove sono nato, sono San Pietro e Paolo. È veramente abbastanza misteriosa, un po', è una bella coincidenza, era effettivamente quello che stavo facendo, quindi mi ero aggrappato alla speranza di raggiungere San Pietro e San Paolo per sopravvivere alla scarsità di cibo.